Hoje eu vou falar sobre como montar uma carteira de investimentos no exterior. E a ideia que eu tive é a gente montar junto a planilha, né, do jeito que eu invisto lá fora, que eu penso que é um bom investimento, né? E eu acho que isso vai ficar um pouco mais didático, né? Montar essa planilha junto com você. E aí essa planilha vai ficar disponível para você fazer download e alterar de acordo com a sua carteira, adicionar alguma coisa, retirar, enfim. Você vai ter acesso a essa planilha, tá? Bom, primeiro assim, né, quando a gente fala de investimento no exterior, o importante é que houve um cruzamento de fronteira, né? Então o seu dinheiro não está mais no Brasil. Isso significa que, basicamente assim, você está mais protegido, né? Eu vou falar um pouquinho, né, as vantagens, né, de ter esse investimento no exterior. Mas assim, você como cidadão brasileiro, né, você ainda responde na parte tributária, eu vou comentar um pouquinho também. Então, assim, tem, né, sendo brasileiro, você sempre vai ter uma responsabilidade com o governo brasileiro. Mas o seu recurso, ele efetivamente saiu do controle, saiu da visualização direta, vamos dizer assim, saiu do sistema nacional, né? Então, isso é investimento no exterior. Então, é diferente de ter dólar, né? Porque você pode ter dólar, por exemplo, embaixo aí do colchão da sua casa, né? Nesse caso, os dólares estão aqui dentro do Brasil, né? Você pode ser assaltado, sei lá, pode surgir alguma lei muito louca aí que mexa com você, né? Porque você está aqui. Se bem que a lei você também estaria sujeito, né? Tendo dólar lá fora, mas outra forma comum é você ter fundo cambial, né? Nesse caso, o seu dinheiro está totalmente no sistema bancário nacional. Na verdade, você tem reais numa conta corrente de um fundo de investimento, né? Esse fundo provavelmente ele compra dólares via derivativos com o mercado futuro. Então, ou seja, efetivamente seu dinheiro não cruzou a fronteira. Você ainda tem alguns riscos, né, políticos, nacionais, locais do Brasil, tá? Então, investimento no exterior é isso, é você realmente ter uma conta corrente fora do Brasil, e aí no caso aqui eu vou focar nos Estados Unidos e em dólar americano, né? Poderia ser outro país, poderia ser outra moeda, mas os Estados Unidos ele fornece muitas possibilidades de investimento, ele é o hub, vamos dizer assim, é o país onde você, se você for para lá, você pode acessar qualquer outro país, isso vai ficar claro quando eu for falar aqui mais dos investimentos, você vai ver que, na verdade, você consegue investir em outros países emergentes, em outros países desenvolvidos, tudo estando só com uma conta corrente nos Estados Unidos, tá? E aí, o que é legal, né? Quando você tem esse investimento no exterior, você está rentabilizando a sua posição em dólar. Então, você como brasileiro, é bom ter dólar, né? Porque é uma moeda forte, uma proteção contra a instabilidade política e tudo mais. Mas quando você tem esses dólares lá fora e investindo, você na verdade está ainda dando mais rentabilidade para essa sua proteção. Então, às vezes assim, justifica você ter uma proteção, né? Mesmo que ela não vá te render nada, porque ela é uma proteção, igual, sei lá, um seguro de carro, né? Você faz o seguro de carro, o seu dinheiro não vai render, né? Você perdeu aquele dinheiro. Mas, enfim, você faz o seguro porque é uma proteção. Nesse caso, você tem a proteção do dólar, só que você ainda pega e rentabiliza essa sua proteção. Então, isso é que é bem legal. Bom, por que investir no exterior, né? Então, já comentei. Instabilidade política. Isso, assim, é muito importante, né? A gente teve, sei lá, vários absurdos, né, nesse país aqui. É impressionante como Brasília dificulta a nossa vida, né? E vem com coisas mirabolantes, planos mirabolantes e prejudicam muito a economia, prejudicam muito quem quer montar um negócio, simplesmente ganhar um dinheiro, né? É difícil. O capitalismo no Brasil é muito difícil. E o dólar, eu vou até mostrar aqui o gráfico, mas ele vai sempre, quando tem um período ruim como esse, o dólar sobe, né? Acho que o mais óbvio, né, era Dilma, né? Os governos da Dilma foram realmente catastróficos do ponto de vista econômico e o dólar mostrou, né, a sua proteção ali
E assim foi com tudo, né? A gente está agora, né, assim, infelizmente, né, esse governo atual também está dando umas balançadas, a gente ainda não sabe o nível dessa escorregada, né, do governo Bolsonaro, do ponto de vista econômico, tá? Não estou falando da parte ideológica, não é isso, tá? Não quero falar de política, nada contra quem é a favor ou quem é contra o Bolsonaro, falando só do lado econômico, né? A gente ainda não sabe o tamanho do estrago, o quão populista, né, o presidente vai se tornar, no sentido de gastar dinheiro que o Estado não tem como arrecadar, né? E o dólar já está aí mostrando, né? A gente já está aí o dólar 5,70. Se a coisa descambar mesmo, a gente vai ver ele passar de 6 e tudo mais. Se não, se a coisa se arrumar, a gente pode ver ele voltar para 5. Então, ele é isso, ele é um grande seguro contra instabilidade política. Mas ele também é um seguro contra a instabilidade econômica. Então, às vezes a gente pode até ter um governo, por exemplo, nesse caso mesmo, digamos que o Bolsonaro não bateu um juízo nele lá, ele decidiu ficar com o Paulo Guedes, voltou a ter uma economia um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né, se preocupar com o nível da dívida do país, mas isso não significa que a gente não vai ter instabilidade econômica. Ela já está contratada. Por quê? Pela quantidade de dívida que o país tem. Então, a chance da gente ter um período de inflação alta no curto, médio prazo, ela é muito alta, ela é muito grande. Por quê? Com a pandemia, né, o governo teve que gastar para ajudar os mais pobres, só que o Brasil não tem essa capacidade. Ele já tem um endividamento muito grande, herança de todas as barbeiragens políticas que foram cometidas. Então, independente da política se arrumar ou não, a gente deve sofrer ainda na economia. E inflação ou um crescimento ruim também vai refletir no dólar. Pela demanda de investidores, né, para investir onde tende a ter um crescimento maior, então compra dólar para ir para países mais interessantes, tanto quanto pela inflação, que um mesmo produto, né, no Brasil ou fora do Brasil, né, se no Brasil ele vai ficando mais caro por causa da inflação, o câmbio ele vai se ajustando a isso, né, por causa da arbitragem. Né? Você pode comprar o mesmo produto lá fora ou aqui dentro, então se aqui dentro ficou mais caro, então o câmbio também tem que variar para que seja mantida essa paridade entre o mesmo produto lá fora e aqui dentro. Tem também a parte de exportação, né? Se tem uma inflação maior aqui dentro, fica mais caro o produto, mas também fica mais caro a produção, né, do produto, então acaba gerando uma inércia, né, de ter que ir aumentando os preços, então inflação gera aumento de preço, e aí o exportador, né, o câmbio vai andando junto, o exportador acaba privilegiando o mercado lá fora, e aí isso gera mais inflação aqui dentro. Então, esse ciclo, vamos dizer assim, não é malvado, né? Tem um outro adjetivo. Enfim, é um ciclo muito ruim de inflação alta, câmbio alto, inflação alta, câmbio alto, crescimento ruim e assim vai. Então, para isso que a gente investe no exterior, né? Para ter essa proteção contra a instabilidade econômica e política. E a outra coisa é você ter uma renda passiva em dólar, né? Então, renda passiva, óbvio, né? Todo mundo quer, né? Uma renda que não esteja atrelada à sua profissão, né? Ao seu salário, ou seja, uma renda que vem dos seus investimentos, só que nesse caso ela vem já numa moeda forte, ou seja, ela já vem protegida contra a instabilidade política e econômica, né? Legal, eu quero te mostrar o gráfico, né? Eu falei que ia mostrar do dólar, para você ver como realmente ele atua como uma proteção, né? Deixa eu colocar aqui, mostrar minha tela. Então aqui está o gráfico do dólar, né? Então a gente vê aqui o período de 2008, né? Então esse período aqui, que basicamente foi o governo Lula, né? A gente teve uma alta muito forte das commodities, um fluxo muito grande de investidor
indo para mercados emergentes. Então, esse foi um período, digamos assim, de queda de dólar, valorização do real, né, queda do dólar muito forte. E aí o dólar foi aqui, ó, de R$2, chegou a bater 1,50, 1,60 nas mínimas. Para quem lembra, na época do Guido Mantega, né, que ele falava que estava rolando a guerra cambial. E aí o Banco Central ficava doido, tentando reverter isso daí, né? Enfim, beleza. Aí, ó, deu alguma instabilidade política, algum problema, que foi o que? A crise, né, de 2008, né? Então a gente teve lá a crise do subprime lá fora, uma crise econômica gigante, né? O Lula dizia que era marolinha, né? Não era um tsunami, como era na época, isso para quem lembra lá, né? Enfim, mas tá aqui o dólar. O dólar foi de 1,55 e chegou a bater 2,56. Aí as coisas foram se acalmando, tudo mais, o dólar voltou e tal, legal. Aí quem que veio? Nossa querida ex-presidente Dilma Rousseff. E aí começa o dólar, né, a andar. E a partir de 1,60, né, o dólar foi aí 1,80, 2, ficou nesse 2,30, 2,50, 2,60. Aí a gente já vai lembrando Guido Mantega, Tombini, toda a história, triste história econômica brasileira. Mas aí foi, ó, o dólar, e aí o dólar foi embora. Então a gente teve uma recessão gigante, uma inflação, não dá para se dizer uma hiperinflação, né, como a gente teve no passado, mas uma inflação fortíssima, 10, 15%, né? Enfim, o dólar foi reagindo, né? Aí o dólar acalmou um pouquinho, houve o impeachment, né? Veio o Temer, então o Temer fez alguns ajustes, de novo, fora ideologia, tá? Tô falando só de política. Então teve o teto dos gastos, importantíssimo para equalizar, que é exatamente o que está em problema agora, né? Com o Bolsonaro, se vai furar ou não o teto, mas a existência do teto e se, né, mantiver ele, é muito importante para segurar o crescimento da dívida do Brasil. Então, tudo isso o Temer fez, o câmbio ficou legal ali em torno de 3,20 e tudo mais. E aí começa o governo Bolsonaro, né? Aí houve a eleição, na eleição a gente teve ruídos fortes, né, de que ia acontecer e tudo mais, teve a facada, né, no Bolsonaro. Tudo isso o dólar foi reagindo como uma proteção. E aí começa o governo Bolsonaro, dólar 3,75. Aí as confusões que a gente está vendo agora, né, que a gente não sabe direito o que está acontecendo lá. Tem alguns aspectos técnicos do overhead dos bancos, enfim, não quero complicar, mas foi um evento, foi uma mudança de lei, né, pelo ministro Paulo Guedes, né, que gerou uma necessidade dos bancos comprarem muito dólar, muito dólar. Enfim, e aí, né, tá aí o dólar e agora está a 5,60. Então, é isso que eu queria mostrar. Deixa eu voltar aqui meu vídeo, para você entender, né, que, só para ficar mais óbvio, né, que o dólar realmente ele é uma proteção contra a instabilidade política e a instabilidade econômica. Legal. O que acontece, né? Talvez você pense assim, não é para mim, né, investir no exterior porque demanda muito recurso, né? O dólar ele está 5,60, então $1.000 a gente está falando de R$5.600, né? Então é muito dinheiro, não consigo investir lá fora. O que acontece? Para você fazer uma diversificação boa, muito boa mesmo, assim, montar uma carteira bem legal, quando eu digo carteira boa, nesse aspecto é que vai te render bem, mas que é muito segura também, então você tem pouco susto, né? Eu diria que você precisa de uns $5.000. Então, $5.000 a gente está falando aí o quê? Quase R$30.000, né? Estamos falando de 5 vezes 28 mil. R$28.000, tá? Porém, com menos é possível. Lá para frente, né, eu vou mostrar os investimentos, a gente vai montar a planilha, tudo, e aí você vai ver que tem lá um ETF, ou seja, um investimento que ele já é bem diversificado. Eu não sei qual é o preço da tela dele, a gente vê daqui a pouco, mas deve ser uns $100, cento e poucos dólares. Então, na verdade, teoricamente, com cento e poucos dólares, você já consegue investir bem no exterior.
Outra coisa que tem que ver são as corretoras, né? Porque aí você vai precisar abrir conta. A corretora que eu uso, que eu tenho conta, chama Charles Schwab, mas eles exigem um mínimo de $20.000. Felizmente, quando eu fiz a conta, né, muitos anos atrás, $20.000 eram poucos reais, né? Agora a gente já está falando aí de mais de R$100.000, né? Mas eu acho que outra corretora que tem muita gente usando é a TD, vou falar em português, né? TD Ameritrade, tá? E essa eu acho que eles não pedem valor mínimo em dólar, né? Um valor mínimo lá na conta. Eu acho, tá? Não tenho certeza. E tem a outra corretora, é a Avenue, que essa corretora, na verdade, ela foi fundada por um brasileiro. E o foco dela é para brasileiros investirem no exterior. Eu acho que ela também não pede mínimo. Se pedir, é um valor bem baixo, porque essa desvalorização do real afeta muito eles, porque o foco deles é brasileiro, né? Então, eles precisam deixar esse ticket mínimo, né, bem baixo para conseguir atrair, né, o público deles, que são os brasileiros. Mas eu não recomendo, tá, essa Avenue. E, aliás, né, eu não tenho nenhum vínculo, tá, com nenhuma dessas corretoras. Estou falando aqui, a Charles Schwab realmente é a que eu uso, é a que eu recomendo, é a maior lá. Seria análogo à XP daqui, só que eu acho que eles são até, não sei se eles são maiores em percentual do que a XP, mas seria o análogo a isso, né, a maior corretora lá. Mas eles são muito bons, serviço muito bom, tem o cartão de débito deles, já precisei ligar, tanto aqui do Brasil quando eu ia usar, como lá fora, muito bom atendimento, então eu recomendo forte. A Avenue, se você puder abrir na Charles Schwab ou na TD Ameritrade, eu recomendo do que a Avenue, porque são corretoras mais estabelecidas, são corretoras grandes. Você vai estar investindo junto com os americanos lá, então tudo que eles têm você vai ter. A parte de opções e tudo mais. Tem um monte de ETF na Charles Schwab que eu não pago nada para investir lá, não pago nem corretagem. Então é bem interessante, assim. A minha recomendação seria ir para uma dessas, né? Mas, enfim, existe a Avenue aí, caso você ache interessante, tá? Outra coisa, né, que talvez te segure, né, para investir lá fora é a falta de conhecimento. E aí, eu peço só para você assistir esse vídeo até o final, tá? E eventualmente, né, repete os tópicos, né, assiste tudo para você entender e tal. E aí volta nas partes mais importantes que você teve mais dúvida, ou investe, né? Abre a conta, faz todo o processo. Quando for investir, vai assistindo o vídeo junto, né? Ao mesmo tempo que você vai investindo. Inclusive, na descrição, se você estiver vendo pelo meu site, caiomatias.com, ou pelo YouTube, né? Se você estiver vendo esse vídeo, na descrição deve ter lá os tópicos e um tempo. E aí você clica no tempo, o vídeo já vai direto para aquele tópico. Então fica bem fácil de navegar. Então fica a dica aí para você. Se você se sente ainda com muito pouco conhecimento para investir no exterior, assiste esse vídeo, porque eu acho que depois dele você vai ver que não tem mistério nenhum. É bem fácil de investir no exterior. E aí a questão dos custos, né? Corretagem, coisa assim, né? Será que é caro, né? Mesmo porque qualquer custo vai ser em dólar, né? Então pode te segurar, né? A investir lá fora. Mas eu te digo que não. A primeira corretagem é baixíssima, como eu te falei, na Charles Schwab às vezes eu nem pago corretagem, dependendo da ETF. Quando eu pago é coisa assim de $1, $2, então é muito tranquilo. E a remessa, né, o envio dos dólares para sua conta, não tem nada a ver, a taxa que você faz, não tem nada a ver com aquela taxa de turismo de quando você vai viajar para o exterior, que é um assalto, né? Você vai lá, vai comprar o papel moeda lá, sei lá, o dólar tá 5,60 agora, vão te vender a 6, 6,10, tá louco. Mas não tem nada a ver com essa taxa, porque você está fazendo uma remessa para o exterior. É tudo online, é tudo digital, né? Então não tem transporte de moeda, não tem o local que você tem que ir lá retirar dinheiro, entregar o seu dinheiro, o cofre que tem. Enfim, não tem umas, sei lá, dezenas de custos que a casa de câmbio tem, além de que você está competindo, esse mercado ele gira muito dinheiro, né? Não é porque você está indo viajar lá esporadicamente que você vai comprar. Não, todo dia tem muita gente fazendo remessa, né, enviando recurso para o exterior, trazendo recurso do exterior. Então é um mercado que gira muito volume financeiro. Então as taxas, né, elas são bem pequenas.
A pessoa física no Brasil, né, historicamente, ela vinha sendo assaltada no câmbio também, né, no câmbio de remessa, mas isso já não é a realidade. Existe um site, e acho que é um aplicativo também, Remessa Online, que é muito bom. O que eu uso não é esse, o que eu uso mas é bem semelhante, é TransferWise, né, transfer em inglês, Wise, W-I-S-E, TransferWise. O que eu às vezes uso assim, para valor. Você pode usar qualquer valor, 10 mil. O último câmbio que eu fechei era até relativamente alto, usei a TransferWise. Taxas, assim, eu acho que você vai pagar no máximo, sei lá, 1,5%. Acho que nem é isso. Agora eu não me lembro. Depois a gente entra aqui na TransferWise aqui, e vê a taxa. Enfim, não é desprezível, né? Se for, acho que não é 1,5%, talvez seja 1%. Mas é totalmente viável, né? Porque também você faz uma vez, você manda o dinheiro lá para fora e aí você começa a aplicar e tal. A ideia não é que você manda lá para fora, faz uma aplicação, mês seguinte você traz para o Brasil, não, senão você vai ficar pagando mesmo. Eu acho que esse é o maior custo que você vai ter, que é a taxa, é o spread em cima da taxa de câmbio na hora que você manda os recursos para lá e na hora que você traz de volta. Eu consigo fazer esse câmbio para você numa taxa melhor se você for cliente meu na parte de investimento, tá? Mas meu objetivo aqui não é fazer propaganda do meu trabalho. Na verdade, você pode fazer isso com o seu assessor. Basicamente, seja lá qual for o assessor, né, ligado a uma corretora boa e grande, vai ter uma mesa de câmbio que ele tem acesso, então ele pode ligar lá e aí chora, negocia e tal, e pega uma taxa mais coerente, dependendo do valor, claro, né? Se você for mandar, sei lá, 5 mil dólares, não vai fazer talvez muita diferença entre usar a TransferWise ou fechar um câmbio via telefone, com uma mesa de operação. Agora, se você for mandar 100 mil reais, né, sei lá, aí já, né, a coisa muda um pouquinho. Então, mas enfim, os custos não são tão altos, tá? Mas também não são irrelevantes, né? Você não vai ficar fechando o câmbio toda hora. Outra coisa, né, que às vezes quando eu converso sobre investimento no exterior, eu vejo a pessoa às vezes fica um pouco confortável, né? No sentido de assim, meu dinheiro vai estar longe, né? E se acontece alguma coisa, sei lá, perco a senha lá do meu banco lá de fora, só perco o cartão. Eu lembro até um familiar que me procurou, na época eu trabalhava no Credit Suisse, né, que é um banco suíço, me falando de uma herança de alguém que tinha deixado uma chave que teoricamente era de um cofre na Suíça, para eu ver lá no Credit Suisse como que eu achava e aonde que eu ia lá, porque de repente comprava uma passagem e ia lá na Suíça, um negócio muito louco, assim. Enfim, né? Hoje em dia não é mais assim. Quando você monta, na verdade você não tem que ter medo de ter dinheiro lá fora, você tem que ter medo de ter dinheiro aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente teve lá loucura do Collor, né? Então, assim, aqui é perigoso. Aqui as coisas são complicadas. Quando você vai lá para fora, e acho que ao longo do vídeo isso vai ficar mais evidente, é impressionante, assim, o nível de eficiência, nível de qualidade de serviço e de segurança é muito alto. Então, assim, por isso até que eu recomendo essas corretoras grandes americanas. Você vai estar junto com pessoas que têm muito dinheiro, enfim, americanos muito ricos, americanos investidores. Então, não se preocupe, a instituição é sólida, você é uma conta corrente, tudo legalzinho, você tem toda a documentação, declara tudo no IR, tudo bonitinho. O governo brasileiro vai saber que você tem também, não tem problema, está tudo certo, tá? Não tem que ter medo nenhum de ter dinheiro lá fora. E aí, por fim, né, uma outra preocupação, né? Estou começando pelas preocupações para daí a gente, quando entrar mesmo em como investir, a gente já entra livre de problemas, vamos dizer assim. Vamos tirar os problemas da frente, né? O outro problema com o investimento no exterior, tributação. Aqui é um problema mesmo. Aqui é um problema. Por quê? Né? Porque bate no governo brasileiro, né? As regras de tributação são dadas pelo governo brasileiro e a gente, né, como cidadão brasileiro, a gente tem que cumprir isso daí. Se você vai para o exterior, né,
e fecha seu CPF, né, da saída definitiva do país, assim que chama, né, um nome bonito, aí as coisas mudam, tá? Aí, basicamente, tem alguns amigos, né, que estão nessa situação. Eu acredito que daí você para de pagar imposto no Brasil, paga só no exterior, depende de cada país que você vai e tudo mais. Mas aí, eventualmente, quando você volta para o Brasil, daí você declara, né, o seu imposto, né, o seu patrimônio, né, e aí em cima do quanto você quando você está voltando, em cima do quanto o seu patrimônio aumentou, aí você paga imposto. Mas sendo cidadão brasileiro sem a saída definitiva do Brasil, você está investindo lá fora, você tem que pagar imposto de renda aqui no Brasil. E as regras são terríveis. Não é a alíquota, tá? A alíquota ela é igual à alíquota de renda variável dentro do Brasil. Então o problema não está aí. O problema está no cálculo. Por quê? Primeira coisa, você não pode abater um prejuízo de um lucro. Isso é terrível. Por quê? Quando a gente monta uma carteira de investimento, a gente não está investindo em uma coisa, né? A gente está investindo em várias, né? Pela questão da diversificação. E aí, uma pode ir muito bem e a outra pode ir mal. E a gente monta a carteira exatamente para ter isso, né? Você tem um cenário onde, por exemplo, as bolsas caem, você quer ganhar de um outro lado, que seria a renda fixa. Então é normal isso na carteira. Só que aí se você ganhou com um ativo, perdeu com outro ativo, aí quando você vai pagar o imposto, o intuitivo seria pega o quanto você ganhou aqui, abate o quanto você perdeu aqui e paga só no que você realmente teve lucro. Não, o governo brasileiro exige que você pague em cima do que você teve lucro e esquece o que você teve prejuízo. Então você não abate aquele prejuízo do seu lucro na hora de calcular o imposto de renda. Absurdo, terrível, mas é a realidade. Então, para a gente ficar tudo legalzinho, tudo bonitinho, e é isso que eu recomendo, né? Segue todas as leis, segue todas as regras, você vai ter que pagar imposto de renda sempre que você tiver lucro em um ativo. Vendeu um ativo, teve lucro nele, você vai pagar imposto de renda, 15% em cima do que ganhou. Não importa se o seu patrimônio como um todo até caiu porque você teve muito prejuízo em outras coisas, tá? Ruim, muito ruim. Outra coisa, o imposto de renda leva em consideração a variação cambial. Então, se o que acontece? Né? Você pode ter perdido dinheiro em dólar. Tá? Então, seu investimento, você comprou uma ação a 100 dólares, essa ação foi para 50 dólares. Então, você perdeu 50% do valor em dólares. Só que o câmbio, o real, se desvalorizou mais de 50%. Então, se você for olhar esse investimento em reais, então pega os 100 dólares iniciais da ação, digamos que você converte para reais, dá, sei lá, 200 reais, aí depois caiu 50%, então agora ao invés de 100 dólares você tem 50 dólares, mas quando você converte para reais, você tem 300 reais, você tem mais do que tinha antes, que era 200 reais. O que acontece? Paga imposto de renda. Então, é complicado, assim, a Receita ela te olha como brasileiro em reais. Então, mesmo você tendo prejuízo em dólar, pode ser que você tenha que pagar imposto de renda. Legal. Outra coisa que eu não falei, herança. Complicadíssimo também. Então, se você eventualmente, né, morre, passar esse dinheiro, né, que está lá fora para o seu herdeiro, talvez tenha uma tributação aí também alta. Então, assim, é outro aspecto que tem que ser levado em consideração. Então, falando sobre o imposto de renda, né, que é muito ruim, e essa questão da herança, eu te daria duas conclusões. Né? Primeira conclusão, como que você investe muito dinheiro lá fora? No sentido assim, que você tem essa capacidade. Né? Então, o seu patrimônio permite você... seja porque você quer morar lá fora, né, tem plano para isso, ou porque realmente você tem um patrimônio bem grande, então um pouquinho que você vai ter lá fora, né, um percentual pequeno do seu patrimônio lá fora já é muita coisa. Aí você investe via PJ, então você abre uma empresa no exterior e investe através dela. Muito comum, assim, todo mundo que investe em tamanho relevante no exterior tem PJ lá fora. Então, assim, é bem tranquilo abrir a PJ. Um monte de instituição faz, é bem fácil.
mas tem um custo, né? Você vai pagar um custo anual aí pela manutenção e também vai pagar pela abertura dessa PJ. Mas aí você se livra dessa questão do imposto de renda e da herança. Tem uma série de aspectos legais, né, e vale a pena falar com o advogado, mas enfim, isso é para caso você tenha um volume, sei lá, digamos assim, mais de 100 mil dólares para investir lá fora. Acho que isso já pode considerar, porque provavelmente o custo que você vai ter com a PJ é coisa de uns 1.000 dólares, talvez, 1.000 a 2.000 dólares por ano. Então, ou seja, se você tem 100 mil, você vai tirar 1 a 2% do seu patrimônio em dólar, né, do volume que tem para investir em dólar, com o custo da PJ. Ainda é muita coisa. Então eu diria que é 100 mil dólares para mais. Né? E a outra conclusão, que aí é para a grande maioria, é investir pouco no exterior. Pouco que eu quero dizer é em percentual em cima do seu patrimônio. Então, o que é pouco para você pode ser muito em valor absoluto, que já compense ter a PJ. Mas enfim, talvez até 25% do seu patrimônio total, alguma coisa assim. Por que isso, né? Porque se você for brasileiro, sua família está aqui, você quer viver aqui e tudo mais, é complicado você também ter esse volume, né, esse percentual do seu patrimônio alto lá fora, né, sendo que está tudo aqui a sua vida. Então esse descasamento cambial ele pode ser perigoso. Assim. Por alguma razão o Brasil pode dar muito certo em algum período, né, e aí o câmbio te tira muito patrimônio. Né, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E também porque para essa questão de IR e herança. Né. Então, o meu conselho, né, seria talvez limitar até uns 25% do seu patrimônio e girar pouco. Então, o que é girar pouco? Você monta a sua carteira de investimento e deixa ela quieta. Não fica mudando muito, não fica, agora eu vou vender, agora eu vou comprar. Não, porque senão você vai complicar no cálculo de imposto de renda, você vai ficar pagando imposto de renda mesmo sem ter lucro. Então, a minha recomendação seria essa: pega até no máximo 25% do seu patrimônio, aí abre essa conta no exterior, se você ainda não tiver a conta aberta, né? Monta a sua carteira e deixa ela lá. Tá? Investe bem lento. A estratégia que eu vou falar aqui, a planilha que a gente vai montar, ela é exatamente esse tipo de estratégia que você não precisa mexer muito, não te dá trabalho e dá um bom retorno e é bem segura. Tá? Bom, dito tudo isso, vamos efetivamente mostrar como montar a carteira. E aqui o vídeo já ficou um pouco longo, hein? Então eu vou separar em duas partes. Então, agora a gente vai começar a montar a carteira de investimento lá fora. E aí vamos fazer isso junto. Então você vai ver como que eu monto, tá? E essa planilha ela vai estar disponível para você fazer o download num link aí em algum lugar. Não sei aonde você está vendo esse vídeo, procura aí a descrição do vídeo, vai estar lá o link para você fazer o download dessa planilha, tá? Então deixa eu parar o vídeo aqui e fazer uma segunda parte para não ficar tão longo.